Olá pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho de revalidação de diploma, apresentar qual que é a nossa ideia e tentar tirar o máximo de dúvidas aí do pessoal, tá? Então, o que que é revalidação de diploma, né? É o processo que vai tornar o nosso diploma válido. O nosso curso foi feito na Espanha e ele não é reconhecido no Brasil, né? E aí, para ele ser legal no Brasil, ele precisa ter esse reconhecimento, essa revalidação feita por uma instituição brasileira, uma universidade. Como que começa esse processo? Tá? Esse processo ele começa na plataforma Carolina Bore. Tá? Antes de falar um pouco da plataforma, só explicar quem foi Carolina Bore. Né? Foi uma grande professora e contribuidora para o ensino de psicologia no Brasil. Tá? Ela teve vários cargos, ela chegou a ser vice-presidente aí da Sociedade Brasileira de Psicologia e o foco dela foi na psicologia experimental. Tá? Então, só uma pequena introdução, porque que o nome da plataforma é Carolina Bore, é homenagem a essa grande professora que teve um foco grande na área da psicologia. Esse aqui é um endereço da plataforma, carolinabore.mec.gov.br, e quero mostrar algumas coisas da plataforma, tá? Então, dentro das informações ao requerente, tem um pouco do fluxo, como que ele funciona, né? Que é listar os documentos, fazer a solicitação, consultar e acompanhar e depois consultar. E aqui fala sobre todos os documentos que são relevantes para isso e os principais passos, que é definir uma única instituição, pelo menos de uma vez, uma instituição por vez, né? Verificar os procedimentos e você submete os documentos pela plataforma. Aqui ficou um pouco confuso os documentos, então eu separei para a gente discutir aqui da melhor forma os documentos. Então, quais são os documentos obrigatórios? O cadastro, né? Nome, RG, CPF, endereço, tá? O diploma registrado pela instituição, tudo isso a Uniatlântico vai enviar para a gente, né? Ele tem que ser apostilado, né? Isso também é uma obrigação deles, a gente vai receber o pacote completo com isso, né? O exemplar da tese, né, a versão digital, eles também enviam isso para a gente, né? O comprovante da aprovação pela banca, a ata, o parecer, o currículo da banca, né? Então, os nomes, os cargos, quem foram os doutores que avaliaram nossa banca e a tese, né? E o histórico escolar completo, as disciplinas, a carga horária, os resultados e a frequência. Esses são os principais documentos obrigatórios. Aí existem alguns documentos que eles são desejáveis, mas não são obrigatórios. Então, resumo das atividades acadêmicas. Então, pesquisa, estágio, produção científica, como artigo, apresentação em algum evento, tá? Isso é desejável, mas não é obrigatório. Resultado da avaliação externa do concurso ou programa, se esse programa da Uniatlântico foi avaliado por algum órgão público, informações sobre a instituição, né, os relatórios, como que ela está no ranking, os principais artigos que elas publicam, notícias, selos, etc. Mas isso são documentos desejáveis, não documentos obrigatórios. Eu quero mostrar duas consultas aqui na plataforma. Então, dentro, em consulta, o que acontece? A primeira consulta eu fiz por Espanha, porque a pessoa que dá entrada na plataforma, ela que escreve no sistema o nome da universidade. Então, vocês vão ver aqui que algumas pessoas escreveram Uniatlântico, outras Universidade Europeia do Atlântico, outras com acento, outras sem acento. Então, outras só Uniatlântico. Então, isso atrapalha um pouco quando a gente quer fazer a busca. Então, eu coloquei aqui Espanha e tá os principais processos, né? Então, a gente tem aí o país, a universidade, o curso, a sigla da instituição que validou o diploma, o nome dela e a área do conhecimento, tá? Então, se vocês forem fazer uma consulta, procura colocar Espanha, tá? A segunda consulta, eu coloquei o nome da universidade só para filtrar, para a gente discutir um pouco,
e coloquei aqui reconhecimento de mestrado, tá? E aí algumas coisas que eu queria destacar. Que os mestrados em educação, a grande parte, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, foi reconhecido pela Universidade Metropolitana de Santos, mas a grande parte é pela Unicid, que ela já tem um convênio com a Uniatlântico, ela reconhece o programa. Esses aqui de baixo são de outras áreas, tá? Mas as que eu achei que não foram a Unicid, Universidade Metropolitana de Santos e Universidade Federal da Alagoas, tá? Essas foram as universidades que eu achei que não que reconhece o de mestrado em educação, que não é a Unicid. Por que que essas são importantes? Porque a gente vai precisar conversar com elas para ver o preço. A Unicid é a mais cara, eu vou mostrar um pouco aqui do processo da Unicid, mas dessas universidades, da Universidade Federal de Alagoas e da outra universidade que eu sinalizei, não estou achando ela aqui agora, Universidade Metropolitana de Santos, eu não achei nada no site deles com documentação, isso, aquilo. Então eu vou falar da Unicid, é a mais cara, a gente deveria fugir da Unicid, embora ela aprovou muitos, a gente deveria fugir dela, que ela é muito caro. Mas a gente precisa entrar em contato com essas universidades, tentar pegar alguma documentação. Esse aqui é o documento da Unicid, né? Então, que é o que eu encontrei, que eles têm mais detalhado como funciona, e aí eu queria passar alguns pontos, né? Então, se você jogar no Google, né, Unicid revalidação de diploma, ele já vai trazer alguns pontos que eu queria destacar do regulamento deles de reconhecimento de títulos estrangeiros, tá? O primeiro são os documentos, então são os mesmos documentos exigidos, cédula de identidade, o diploma, o arquivo do trabalho, a ata do documento oficial de aprovação, o currículo deles, né, o programa, o histórico escolar, descrição reduzida das atividades. A universidade já entrega tudo isso para a gente de documentação, tá? Então, são os documentos similares ao que a plataforma Carolina Bore detalha, mas a universidade pode sugerir, solicitar alguns a mais. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é em relação ao prazo, tá? Eles dão o prazo máximo de 180 dias, tá? Que são 6 meses, mas esse é o prazo máximo. Pelo que eu andei vendo na internet, eles costumam entregar aí com coisa de 2 meses a 3 meses, mas o regimento deles falam de 180 dias. E a última coisa que eu queria destacar na documentação deles é em relação às taxas. É muito caro, tá? Há 2 anos atrás eram R$6.000, agora está R$9.000 para a Unicid revalidar o seu diploma. Então, seria interessante a gente fugir da Unicid, embora ela tenha uma maior quantidade de documentos revalidados, tenha um programa mais fácil, mas a ideia que eu quero discutir com vocês agora é a seguinte, tá? A gente conversou isso no começo do curso, mas só para revisar e para quem não estava nessas discussões, né? A ideia é a gente revalidar junto, daqui a 6 a 9 meses a gente se organizar e ir nessas universidades brasileiras que já fizeram a revalidação, começar pelas que já fizeram, né? Para essas duas que eu mostrei, e também bater na porta de outras instituições. E aí, qual que é a ideia de fazer junto? Por que a gente fazer junto? Para a gente negociar a redução de custo, né? Então, uma coisa é eu fazer uma revalidação, que é uma pessoa, outra coisa é a gente em 50, 100, 150 pessoas, todo mundo revalidar junto, né? Trocar informação em dúvidas, então essa universidade que a gente escolher, ter uma pessoa para apoiar a gente, para dar uma palestra antes, para a gente ter garantia que a gente está enviando todos os documentos, né? E para essa questão de organização de documentos com suporte coletivo. Então, de repente, a gente fechou uma instituição, a gente fecha um sábado que todo mundo vai fazer junto, a gente faz uma reunião no Meet junto, todo mundo sobe junto, tira dúvida, então a gente evita problema. E qual que é a ideia até lá, né? É a gente mapear
essas universidades que têm mestrado em educação, que já tem um programa e pode facilitar o reconhecimento. Quanto mais o programa parecido com o da Funiber, da Universidade do Atlântico, é mais fácil para a gente, porque a universidade não vai pedir nada adicional, né? Então, a gente mapear essas, né? A gente reunir as informações sobre documentos, a gente está se atualizando, sempre sai portarias novas, e a gente continuar conectado no grupo do WhatsApp principal para organizar por lá, né? Então, a ideia aí é a gente revalidar que seja junto. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer, tirar um pouquinho de dúvida, um pouquinho de ansiedade, tá? Se alguém precisar aí de ajuda com revisão da APA, com montagem dos slides, de reuniões de orientação e consultoria, eu estou oferecendo esses serviços, né? De forma paga, mas quem não pode pagar, eu continuo oferecendo da mesma forma, tá? A ideia não é eu ficar rico com isso, é só para mim não ficar gastando tanto tempo meu sem uma remuneração, mas muitas pessoas eu ajudo que não podem pagar ou simplesmente eu nem cobro, tá? Espero que isso possa ter ajudado vocês. Vamos se falando aí e fiquem à vontade para ajudar e colaborar. Um abraço, pessoal.